E daí o tema da nossa live de hoje é a importância da comunicação positiva com as crianças. E quando a gente fala em comunicação, a gente precisa definir o que é comunicação. Comunicação é transmissão de informações. Então, eu recebo e eu transmito informações. Então, esse é o processo de comunicação. Vai ter um receptor, tá? E aquele interlocutor, que é aquele que está passando aquela informação. Então, assim a gente define aí um pouquinho essa questão do processo de comunicação. Quando a gente fala em positivo, positiva, o que é positivo? Ele tem a ver com construtivo. Tem a ver com algo que valide. Com algo afirmativo, certo? Então, daí, se a gente for olhar a comunicação positiva, é essa transmissão de informações de uma forma construtiva, de uma forma que valide, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, tem vários estudos aí que vêm falando sobre a questão da primeira infância, que é a fase ali desde o nascimento até a criança completar ali 4, 5 anos, o quanto que as memórias, tá, que são armazenadas durante esse processo, ele é importante para até mesmo para as conexões neurais, para as partes de maturação cerebral. Então, essas memórias elas são de extrema relevância e aí para construir aí, né, memórias positivas, enfim, para a vida ali da criança, né, do processo de, vamos pensar aí, de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento dela mesma. E aí a gente está falando eu falei comunicação positiva, que tem a ver com construir. E aí eu trouxe essa questão da fase, né, da fase pré-escolar. O quanto que é importante memórias, né, para ter conexões saudáveis ali cerebrais, ter uma maturação do cérebro cerebral, isso dá um resultado ali positivo para a criança. Em alguns momentos eu trouxe a questão até mesmo da gente, né, trabalhar esses comportamentos aí durante esse processo de primeira infância para ser prevenção para o futuro, para que a criança não se torne uma criança frustrada, uma criança insegura, ou na verdade uma criança não, um adulto inseguro. Então que a gente trabalha aqui nessa fase de desenvolvimento também é um processo de prevenção, tá? E aí assim, se eu tenho uma comunicação positiva que constrói, não é isso que vai dar uma base legal? Que não vai ter reflexos aí, na verdade assim, diminui a probabilidade de reflexos negativos aí no futuro. A comunicação, essa questão de comunicação é o tempo todo. Eu estou me comunicando com vocês agora. Eu estou passando informações para vocês nesse momento. Vocês aí estão recebendo, mas podem colocar dúvidas se tiverem aí também. Certo? Que também é uma forma de comunicação. E então, a gente tem essa questão desse processo, tá? De comunicação, de eu estar falando, e o quanto que isso é importante aí para as nossas crianças. E aí eu vou falar assim, como que a gente pode fazer esse processo aí de comunicação com as nossas crianças? Tá, o que a gente pode fazer, Aliciane, aí de diferente para melhorar, para a gente entender se a gente realmente está fazendo essa comunicação positiva que você está falando, que é de extrema relevância, que é tão fundamental aí para a criança, certo? Então tem esse ponto aí que a gente precisa entender, tá? Nós falamos durante todos esses
esses eventos, essas lives que eu venho trazendo, os vídeos que vêm sendo postados, enfim, as postagens, né? E que um dos pontos cruciais ali para aumentar comportamentos adequados é, para mim, eu reforçando esses comportamentos adequados. Então, uma forma que eu aumento eles é reforçando. Quanto mais aquela pessoa, aquela criança, ela acredita, tá? Ela visualiza, ela entende que aquilo é prazeroso, que aquilo é motivador, que aquilo é reforçador, vai aumentar a probabilidade dela se comportar daquela maneira novamente, tá? Então, esse é o ponto fundamental. E a gente já viu também que um dos temas que eu já trouxe é o quanto que a punição, né, não funciona. O que é a punição? Aí vem a questão da varinha, a questão do você não vai mais ver o celular, você não vai mais isso, enfim. Então, esse processo, ele tem efeito, né, como eu já disse antes, de curto prazo, ele não se estende a longo prazo. Então, pra gente, né, as estratégias que a gente tem ali para reduzir os comportamentos de desobediência, a punição, ela não é uma solução eficaz. E por que eu estou falando isso, que a punição não é uma solução eficaz? Porque a comunicação, quando ela não é positiva, ela pode ser de uma forma violenta. Mas como assim, Aliciane? De uma forma violenta? De uma forma que eu vou amedrontar aquela criança, de uma forma que eu vou oprimir aquela criança, de uma forma que eu vou ali encurralar aquela criança. E aí tem a ver com o tom de voz, com as palavras que eu utilizo. Então, quando a gente fala em comunicação positiva, a gente fala também de comunicação não violenta. E aí, mais uma vez, a gente está falando que dentro da punição, na maioria das vezes, a gente usa uma questão extrema ali para aquele momento. E que em algumas vezes, alguns tipos de punição pode ser violento. Então, por isso que eu estou falando dessa questão aí da própria punição, tá? Que tem a ver com a comunicação violenta. E a gente está querendo o quê? Que a comunicação nossa seja positiva, tá? Então, eu preciso construir. Nós estamos em um processo de construção. Nós estamos construindo um repertório ali comportamental naquela criança. E para isso eu preciso tomar cuidados com esse processo de comunicação. Porque é nesse processo de comunicação, como eu estou falando, que eu já falei que é transmissão de conhecimento, que eu vou passar para o meu filho, para a minha criança, regras, o que eu espero dele, o que é adequado ali para cada situação, o que pode, o que não pode. Através dessa comunicação. E ela não ser violenta é importante. A comunicação positiva, ela é mais eficaz, eficiente aí que a comunicação violenta, conforme a gente está falando, tá? E aí, eu vou dar algumas dicas para vocês nesse processo de comunicação, de o que eu faço, como que é isso, Luciano, o que é comunicação positiva. Então aqui eu vou elencar algumas dicas para vocês de como que vocês podem fazer, tá? E que vai estar entrando nessa linha de comunicação aqui que eu trouxe para vocês hoje como tema, tá? Primeiro passo ali, primeira dica, escuta ativa. Escuta ativa. O que é isso? Eu preciso escutar a minha criança. Muitas vezes eu não escuto. Muitas vezes eu tô ali só falando, colocando um monte de coisa, regra, norma, enfim, falando o que não pode, falando não, que eu acabo não escutando o que ela tem. Eu preciso, então, ter essa escuta ativa.
A criança, quando eu tenho essa escuta ativa, quando eu escuto, quando eu dou importância para aquilo que ela está falando, e aí ela vai se sentir importante, vai aumentar também a chance ali de introduzir de uma maneira eficiente aquilo que eu estou falando, aquilo que eu quero propor, aquilo que eu estou ensinando a ela. Tá? Então, a escuta ativa, ela é muito, muito, muito importante, tá? Eu preciso criar conexão com a criança primeiro. Segundo ponto, crie conexão antes da correção. Como que é isso? Como que eu vou criar conexão? Eu preciso me conectar com essa criança. Eu preciso, e aqui tem a ver com empatia, com me colocar no lugar da criança. Muitas vezes a gente vem com essa questão de figura de autoridade, que eu sou a autoridade. Muitas vezes nós pais nos posicionamos assim. Alessandra, mas é assim. Tá, eu entendo. Existe, a gente sabe que existe esse nível, tá? Mas eu não preciso estar ali, né, martelando para aquela criança que eu mando, que é assim, que ela tem que fazer. Não. Existem formas dela me respeitar diferentemente. E eu me conectando com ela, me colocando no lugar dela, é uma forma diferente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de o seguinte, tá? Vamos pensar que uma criança tá querendo muito ali ir no parquinho, que ela ama ir no parquinho. Só que naquele dia não tem como eu levar. Não tem como ela ir no parque. E ali ela tá muito chateada, ela tá muito brava, ela quer ir no parquinho. E aí eu preciso, né, me conectar com essa criança. Filho, filha, eu entendo que você ama ir no parquinho, que é legal, o quanto que isso é importante para você. Porém, hoje a gente não pode ir. Mas lembra que a gente foi ontem, que a gente foi no sábado? Então, sempre quando a mamãe pode, ela leva você entende? Eu sei que para você está sendo frustrante, que você quer muito ir. E eu também gostaria de te levar, mas não vai ser sempre que eu vou conseguir ir. Hoje é um dia que eu não posso. Eu me coloquei no lugar da criança, eu me conectei com ela. Muitas vezes a gente acha, aí falando de novo, que a gente assume esse nível hierárquico, que não tem que escutar a criança, que não tem que dar importância, que não precisa criar essa conexão. E aí, se a gente for pensar nesse sentido aqui que eu tô falando, tem a ver com a criação passada nossa. E aí eu trago exemplo aqui dos meus avós, dos meus pais, lógico que tem, né, mas enfim, que achava que se eu não tivesse, né, se eu não tivesse medo, se não fosse, né, firme ali, bravo, a criança não ia respeitar, que a criança tem que, né, quando eu falo não é não, não interessa, ele tem que entender. Mas não, pode ser diferente. E que isso vai ter muito, muito menos efeito colateral. Eu consigo prevenir traumas, sei lá, frustrações, inseguranças por conta disso. Tá? Então é importante a gente criar essa conexão, nós nos colocarmos no lugar dessa criança, tá? Nós pais precisamos fazer isso. E tem a ver com essa comunicação positiva que a gente está falando aqui hoje, certo? Tom de voz.
O tom de voz também é um ponto importante.